Olá, no intervalo de aula de hoje você acompanha entrevista realizada pela aluna de jornalismo Laila Alves com a professora Tércia Duarte sobre comunicação organizacional, extremamente importante nos dias de hoje. A comunicação organizacional ela tem que ser tratada pelo viés da comunicação organizacional integrada. A gente não pode falar de comunicação organizacional sem considerar que ela precisa ser integrada. Por isso a gente fala de comunicação organizacional no âmbito externo e interno. A aluna de Educação Física e atleta da Hidráulica Brasil, Faculdade Araguaia, é convocada para a Seleção Brasileira de Futsal. É com grande satisfação que a gente recebe essa notícia da Lorena ser convocada para a Seleção Brasileira. E a professora Raquel Pérez Rocha apresenta sua pesquisa de mestrado, Patrimônio Cultural e Material de Itaituba, Pará, que revela conhecimentos importantes para pensar a educação e a sua prática. Há alguns anos atrás, enquanto acadêmica, eu iniciei uma pesquisa sobre patrimônio arquitetônico no meu município. É um município localizado no norte do Brasil, no estado do Pará. Fique ligado porque está começando o intervalo de aula, espaço em que professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. Você que está concluindo ou já concluiu o ensino médio, agora é a hora. Faça o curso técnico em produção de áudio e vídeo. Mas o que é isso? É luz, é câmera, é som, é ação. É tudo para você aumentar a sua chance de brilhar profissionalmente. E também o legal dessa história toda é que você pode aprender tudo conectado e de acordo com o seu ritmo, com aulas em plataforma virtual e em estúdios audiovisuais. E ainda diploma autorizado pelo MEC e pelo Conselho Estadual de Educação. Mais informações www.faculdadearaguaia.edu.br. A Faculdade Araguaia iniciou no mês de fevereiro as aulas de sua nova unidade no Passeio das Águas Shopping. A abertura do semestre letivo foi marcada pela inauguração de novas turmas para os cursos do MBA Gestão Estratégica de Pessoas e Coaching, MBA Perícia, Auditoria e Direito Tributário e ainda Engenharia de Segurança do Trabalho, além dos cursos de graduação em Pedagogia, Administração e Gestão Comercial. Nessa nova unidade da Faculdade Araguaia, além de uma equipe docente altamente qualificada, os alunos contam ainda com comodidade, segurança, conforto e estacionamento gratuito. Saiba mais sobre os cursos oferecidos pela Faculdade Araguaia. Acesse faculdadearaguaia.edu.br e se informe. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Bom dia, e para iniciarmos o programa de hoje, o time de futsal Hidráulica Brasil da Faculdade Araguaia vem se destacando nos cenários nacional e internacional e revelando talentos. Acompanhe no depoimento da diretora acadêmica da Faculdade Araguaia, Ana Angélica Cardoso Freire. Olá a todos, é com grande satisfação que eu venho aqui falar um pouco a respeito da história do nosso time de futebol feminino, que veio só para dar alegria para essa faculdade. Nós começamos a nossa parceria com poucas meninas, com poucas bolsas, e à medida que elas foram conquistando os títulos, essa parceria foi aumentando cada vez mais. Conquistamos jogos goianos universitários, brasileiros universitários, e depois as alunas foram representar o Brasil no exterior, e agora é com grande satisfação que a gente recebe essa notícia da Lorena ser convocada para a Seleção Brasileira. E também a gente fica muito feliz em saber que a nossa técnica, Daniela Dalago, está fazendo parte da comissão técnica da Seleção Brasileira. Então a gente fica muito feliz porque sabe que são pessoas competentes e que fazem um trabalho sério, não é? E que, diante do que é feito aqui dentro da faculdade, é um trabalho acadêmico e esportivo ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo que a gente ajuda essas meninas com as bolsas de estudo, elas ajudam a sociedade difundindo o conhecimento que elas têm de futebol. A gente está fechando uma parceria com a prefeitura, onde as alunas vão como estagiárias
difundir esse conhecimento do futebol, fazendo clínicas no interior de Goiás, certo? Então a gente fica muito feliz em ver que a gente está ajudando essas alunas a crescerem e elas ajudando a melhorar o meio social que elas vivem. Parabéns às meninas, parabéns à Hidráulica Brasil com essa parceria com a Faculdade Araguaia também, em nome da Vilma Carvalho, que incentiva muito essas meninas, e a gente espera que venha só alegrias. Muito obrigada. Você já ouviu falar em comunicação organizacional e da importância de ela ocorrer de forma integrada entre os diversos departamentos de uma empresa? Com as novas tecnologias e as mídias sociais, como se dá esse processo de comunicação organizacional? As respostas a essas questões você confere aqui, na entrevista realizada por Laila Alves com a professora Tércia Duarte, que ministra a disciplina Comunicação Organizacional Integrada no MBA Gestão Estratégica de Pessoas e Coaching, aqui da Faculdade Araguaia. Confira. Olá, estamos aqui com a professora Tércia Duarte. Ela ministra a disciplina Comunicação Organizacional Integrada no curso MBA, Gestão Estratégica de Pessoas e Coaching. Obrigada, professora, pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Professora, para começar, nos explique o que é a comunicação organizacional. A comunicação organizacional ela tem que ser tratada pelo viés da comunicação organizacional integrada. A gente não pode falar de comunicação organizacional sem considerar que ela precisa ser integrada. Por isso a gente fala de comunicação organizacional no âmbito externo e interno. No âmbito externo, a gente considera a comunicação mercadológica e também institucional. No âmbito interno, a gente fala de comunicação institucional, endomarketing e comunicação administrativa. E é possível melhorar as formas de comunicação organizacional? E como poderia ser melhorada? Então, atualmente, nós percebemos que falha no processo de comunicação é algo recorrente não só no ambiente organizacional, né? O problema de comunicação é algo que afeta a sociedade como um todo. E nas organizações, nós percebemos que quando há um foco no ser humano, no que a gente pode melhorar da capacidade humana de relacionamento, tudo isso pode contribuir para que essa comunicação organizacional ela seja mais efetiva. Professora, qual é o papel das redes sociais na organização? Elas ajudam, elas atrapalham? Então, quando a gente fala de redes sociais, é normal que a gente comece a pensar em um pessoal falando, nossa, rede social é algo muito ruim, muito negativo. E daí eu tenho o time dos que defendem que rede social é algo muito importante e que a gente tem sim que integrar a rede social à comunicação organizacional. Eu acredito que a gente não precise defender, porque os extremos são lugares que a gente não precisa estar. Então a busca pelo equilíbrio na comunicação é o que vai fazer com que a gente tenha sucesso. O que eu quero dizer com isso? Quando a rede social ela é tratada de uma maneira positiva, as pessoas têm consciência no uso dela, com certeza vai trazer uma contribuição boa para as organizações. Agora, quando ela é utilizada sem a devida responsabilidade, ela pode até chegar a manchar uma organização. Algo que a gente compreende é que nas organizações, a comunicação ela tem que ser muito clara. E eu tenho um determinado tipo de informação que ela é mais formal e ela não pode sair por um viés que não se tenha um controle. Então, vamos imaginar uma situação em que um supervisor de área ele resolve comunicar algo via rede social para a equipe dele. Ele vai estar criando algo que a sociedade como um todo vai ter acesso, pode fazer print de tela e isso pode gerar processo ou até um mal-estar para a marca de uma forma geral. E a gente percebe várias situações nesse aspecto. Agora, quando todos os colaboradores eles estão engajados com aquela empresa, eles carregam aquela marca e eles percebem a empresa como parte deles, a contribuição e o uso da rede social é super positivo, porque você acaba fazendo um marketing espontâneo. E aí quem está de fora vai consumir aquela marca da mesma maneira que os colaboradores consomem. Então é importante que a gente tenha muito cuidado na hora de falar de redes sociais. Por quê? Rede social é algo novo para todo mundo. A nossa sociedade é a vanguarda no trato com rede social. Então, assim, eu não tenho os meus avós que pudessem me dizer, olha, Tércia, não faça assim quando a situação for rede social, né? Então, a gente tem um respaldo teórico muito pequeno. Eu não tenho
em que me apoiar na hora de construir uma teoria para falar assim, olha, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. A nossa geração tem que testar, a gente vai aprender na prática. E aí o bom senso é o que gera mesmo o sucesso na hora de colocar a rede social em pauta. Inclusive eu tenho um livro que ele trata sobre o assunto, ele foi publicado ano passado, que é o Manual de Segredos e Comportamento de Sua Nova Vida nas Redes Sociais. O livro, ele fala, de modo geral, do comportamento humano mesmo, porque nós transferimos para o ambiente corporativo toda a nossa personalidade e tudo o que a gente faz no nosso dia a dia, né? Não tem como a gente distinguir o que eu sou no trabalho do que eu sou na minha vida social. E é importante que a gente tenha essa percepção. Por mais que a gente tente, hoje, criar um personagem diferente para cada ambiente que a gente atua, a gente tem que perceber que a nossa essência ela está presente em tudo o que a gente faz. O que a rede social ela representa hoje? Ela é a sociedade sem paredes. Viver numa sociedade sem paredes requer uma inteligência emocional muito forte. E isso a gente trabalha de uma maneira muito focada no curso no qual eu sou professora, né? Que é o Gestão Estratégica de Pessoas e Coaching, da Faculdade Araguaia. Então, de modo geral, o foco do curso é trazer essa percepção no ser humano para que a gente trabalhe algo também que eu acho que é fundamental, que é a empatia, tão esquecida hoje. Então a gente percebe o embate em rede social, essa falta de capacidade de se colocar no lugar do outro, e tudo isso impacta em conflitos internos que têm que ser trabalhados no ambiente organizacional. E professora, na sua opinião, as empresas que não aderirem às redes sociais, elas vão perder o espaço no mercado? Então, essa é uma questão bem delicada. Como eu falei lá atrás sobre a gente ser vanguarda, isso coloca a gente sempre numa postura de pesquisador contínuo, né? A gente não vai ter uma resposta. É engraçado que pode até soar meio contraditório quando a gente fala de manual, parece que eu trago várias respostas prontas, mas na verdade o que eu trago ali são várias provocações, para que a gente busque sempre a reflexão em torno do que a gente faz no dia a dia. E aí, eu não posso afirmar uma empresa que não tiver rede social, ela vai perder espaço no mercado. O que ela precisa ter é clareza que, se eu estou na rede social, essa presença online, ela precisa ser gerida de maneira profissional. Então, não tem como eu ter um trato com a minha comunicação offline de uma maneira e na minha comunicação online de outra. A gente tem que fazer o que a gente chama da comunicação organizacional integrada. Tudo o que eu faço no offline tem que estar alinhado com o que eu faço no online. Então, assim, as partes precisam estar com uma comunicação muito alinhada. E aí você percebe que eu já entro no âmbito da comunicação administrativa. Bom, professora, infelizmente o nosso tempo é curto, mas muito obrigada pela sua presença. Obrigada também por nos mostrar um pouquinho de como é a comunicação organizacional integrada. Eu que agradeço imensamente o convite. Fico muito feliz de poder ter contribuído com esse assunto para a sociedade de modo geral. Mas para quem quiser saber mais sobre o que eu converso, sobre a minha produção, eu tenho um site que é o www.terciaduarte.com.br. Essa é a parte boa de ter um nome diferente, né? Até na hora de registrar um domínio no site a gente consegue ter um nome exclusivo. E quem quiser saber mais sobre o curso, sobre a disciplina, vem estudar com a gente na Araguaia. Eu vou sentir muito prazer em ser a professora de vocês. Acesse o site da Faculdade Araguaia e saiba mais sobre o MBA de Gestão Estratégica de Pessoas em Coaching. E agora você assiste entrevista com a professora Raquel Pérez Rocha, que apresenta pra gente a sua pesquisa de mestrado, intitulada Patrimônio Cultural Imaterial de Itaituba, Pará, orientada pela professora doutora Cibele Aparecida Viana, que vale a pena conferir, conhecer e levar para a sala de aula. Olá, nós estamos aqui com a professora Raquel Rocha, que também é historiadora e defendeu a dissertação de mestrado intitulada Patrimônio Cultural Imaterial de Itaituba, Pará. Vai trazer muito conhecimentos para nós, tanto da área de história, quanto também de áreas afins, pelo objeto que ela escolheu de estudo. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, professora, pelo convite, né? Já há alguns meses a gente vem conversando sobre essa possibilidade, quando eu tivesse a minha viagem para a defesa final. E, enfim, eu vou estar tentando colaborar na medida do possível aqui com você e os seus telespectadores.
Então, para começar, fala um pouquinho para a gente sobre o que te motivou, né, estudar esse objeto de estudo seu. Um pouquinho do seu objeto. Ok, há alguns anos atrás, enquanto acadêmica, eu iniciei uma pesquisa sobre patrimônio arquitetônico no meu município. É um município localizado no norte do Brasil, no estado do Pará, um pequeno município, digamos assim, com cerca de 100 mil habitantes. E o nosso município ele é muito carente em termos de fontes historiográficas. E, tendo em vista essa necessidade, eu iniciei essa pesquisa pelos patrimônios arquitetônicos. Com o surgimento da questão da dissertação do mestrado, agora no ano de 2015 para 2016, houve a possibilidade de dar continuidade e iremos abordar, digamos assim, uma vertente diferente, mas na mesma linha. Saímos do arquitetônicos e entramos na questão do patrimônio imaterial. E a maior motivação, como acabei de falar para vocês, foi a questão da falta dessas fontes historiográficas. Nós não temos uma livraria na nossa cidade, né? Os livros de autores são muito poucos, são contados nos dedos, digamos assim, e os materiais que os alunos acadêmicos do curso de História da Faculdade de Itaitubá, onde eu me formei e onde atuo atualmente, produzem monografias voltadas para essa temática. E eu dei continuidade, fiz na graduação, fiz na especialização e agora continuo fazendo no mestrado, que é para produzir essas fontes para as futuras gerações, coisa que eu, quando eu era aluna no ensino fundamental, não tinha na minha cidade. Importantíssimo isso, hein? E aí, vamos falar então da construção dessa dissertação, porque aí o pessoal de casa pode entender como é que é o trabalho, a pesquisa, né? Foi desenvolvida e também entender todo o trabalho, né? Claro que a gente tem poucos minutos, são só 15, mas a gente consegue condensar aí. O primeiro capítulo, você traz o quê? Eu trago no meu primeiro capítulo alguns autores referenciando conceitos de cultura, as mudanças, o significado, desde quando era um cultivo de terra, lá com Denis Kush. Aí eu venho trazendo para a gente aqui alguns autores que vêm dar um subsídio das mudanças em termos da modernidade, da tecnologia, e como o sujeito, o ser humano, foi se apropriando para ter esse conceito de cultura como temos hoje, não apenas aquele de cultivar a terra, que era esse o significado originário. E hoje que nós temos que tudo pode ser entendido como cultura, o seu modo de vestir, o seu modo de ser, o seu modo de falar, e inclusive o seu modo de se alimentar, que é uma das coisas que é muito focado na minha dissertação. Então, esse primeiro capítulo ele vem fazendo uma abordagem nesse contexto, uma viagem temporal lá de quando era esse conceito de terra, do ser humano, para esse conceito que nós temos hoje na modernidade. E nesse primeiro capítulo, na sua pesquisa, o que você encontrou? Olha, eu encontrei autores com definições variadas, diferentes, que até um deles menciona que hoje nós não temos ainda o conceito fechado do que vem a ser realmente cultura. Porque o que pode ser cultura para você, Tatiane, pode ser que não seja para mim. Você pode ter um estilo musical, você mora em outra região, que culturalmente ele é bem aceito, bem ouvido, todo mundo gosta, mas pode ser eu, por morar no interior da Amazônia, nunca tenho ouvido, para mim não tenha significado nenhum. Então, ela é variável, dependendo do contexto onde ela é criada, do contexto onde ela é inventada e como ela é propagada. Nossa, e isso para quem é da área de docência aí faz toda uma diferença, né? Com certeza. É como eu falo para os meus alunos nas aulas lá, dando exemplo para eles, eu digo assim, se eu trouxer para vocês uma aula de matemática, que não é minha área, só um exemplo, né? Um caqui mais 2 caqui não tem significado, porque vocês não sabem o que é caqui, nunca viram aqui na nossa região, que não é natural. Agora, se eu disser para vocês um caroço de açaí mais um caroço de açaí, na hora vocês vão somar que dá 2, porque vocês conhecem, vai ter significado e significância. E isso faz toda a diferença no processo de ensino-aprendizagem do teu aluno. Com certeza. O segundo capítulo? O segundo capítulo ele é super interessante, ele vem fazendo uma abordagem sobre a Amazônia como um sertão. Esse contexto eu já vim ser apresentado durante o meu curso de mestrado, porque até anteriormente eu não tinha essa dimensão dessa ideia e nem desse conceito que era propagado por outros autores. Porque normalmente na modernidade, nos estudos que a gente faz, até na graduação, a gente percebe que a Amazônia ela não aparece nessa questão de sertão. Quando você vai ler autor que aborda sertão, ele foca ali aquela parte do Nordeste brasileiro.
E aí, ao longo das minhas aulas, dos meus estudos, me chamou a atenção, Lima, ele menciona que não era só aquela parte do Nordeste, o semiárido e tal, não, que toda a parte que era longe da zona urbana de São Paulo, as primeiras vilas e cidades onde surgem no Brasil, era tida como sertão. E também, especialmente, toda aquela área ali do Grão-Pará, no caso onde hoje é a Amazônia e os demais estados, era tido como sertão. E não questão de só relacionar com seco, semiárido, questão por ser longe, desabitado, considerado como um vazio demográfico, e tantos outros conceitos que foram levados e arraigados ao longo do tempo sobre a região norte. E hoje a gente ainda pode falar que lá é um sertão? Olha, temos alguns centros urbanos, algumas são 7 estados, 7 capitais, né? Mas, por exemplo, no meu município, apesar de ser um município de pequeno a médio porte, já esteve no livro do Recordes 2 vezes, por ser o maior município do mundo, né? E por ter o maior número de pousos e decolagem. Então, ele é bastante conhecido, não só a nível nacional, mas a nível internacional, como a cidade Pipita, onde explodiu a questão da mineração no Brasil. Foi de lá que as pessoas iam e decolavam para os garimpos ali próximo a partir de 1958. Então, um lugar onde praticamente não é conhecido só no Brasil, mas internacionalmente, creio eu que esteja um pouco equivocado esse conceito e tem que ser revisto. Quem lê seu segundo capítulo? Você como professora, para levar para a sala de aula algo do seu segundo capítulo, qual que é o diferencial dele? Justamente essa visão, aquela visão que as pessoas tinham, que é a que é propagada da Amazônia, ali longe da realidade, onde as pessoas não têm conhecimento, elas não têm uma apropriação cultural, científica, não é dessa maneira. Lá tem pessoas que estão sempre estudando, temos doutores, temos mestres, colegas que estão sempre buscando qualificação e de alguma forma procurando repassar isso para os nossos alunos e manter viva a cultura local. Então, é mostrar a Amazônia com a visão de quem mora lá, porque muita gente vai lá fazer estudo, fazer pesquisa, fica lá uma semana ou 2 por fora, conhece superficialmente e sai fazendo as suas indagações sem realmente conhecer de fato como é a vida do povo fluvial, que é assim que nós somos chamados, povos ribeirinhos, povos fluviais, caboclos, e a gente não pode se furtar e ter vergonha do que nós somos, porque nós somos isso, seres que vivemos no meio da floresta, e não significa que estejamos isolados, porque lá nós temos internet, temos energia, o que todo mundo tem aqui na cidade, a única diferença é que é uma cidade menor, e ao redor todo cheio de árvores. E para a educação, isso soma? Com certeza, porque a criança ela vai crescendo, tendo contato diretamente com aquele meio ambiente. Agora, há pouco você teve a oportunidade de conhecer minha filha, ela já esteve em vários lugares paradisíacos que os alunos, normalmente aqui do Centro-Sul, só conhecem em livros. Ela já foi no Parque Nacional da Amazônia, um dos maiores parques do Brasil e do mundo. Ela já visitou vários projetos que tem lá na região. Então, ele não fica só no livro didático. Se o professor sair da sua zona de conforto, ele pode levar o aluno dele e conhecer os parques nacionais que tem ali em torno da região, pode conhecer a floresta viva, se ele tiver essa coragem de fazer uma atividade diferenciada e passar um conhecimento além do conhecimento teórico, mas o conhecimento prático para esse aluno. E o que o mundo moderno exige. Com certeza. Aliar teoria e prática. Terceiro capítulo. O terceiro capítulo, que é a fase principal assim da minha pesquisa, vem abordando alguns patrimônios arquitetônicos, como eu falei no início das minhas falas com você, que é o arquitetônico, que foi da graduação. Para ampliar, eu entrei na questão do imaterial. A Amazônia, por ser riquíssima na sua culinária, ela traz em si vários festivais gastronômicos que ocorrem ali ao redor da minha cidade, do meu município. No entanto, eu escolhi apenas 3 para estar elencando na minha pesquisa, que foi o Festival do Aracu, Piau, que são peixes da nossa região, que são muito comuns e bem saborosos, diga-se de passagem. Temos aqui o Festival do Açaí, que acontece também anualmente no nosso município, e o Festival do Buriti, que também faz parte lá, acontece numa comunidade vizinha. Então, eu venho trazendo esses 3 festivais com seus aspectos, suas características culturais, suas heranças indígenas e a força que a alimentação exerce sobre essas comunidades. E de que forma esses festivais contribuem, não só culturalmente, mas também economicamente, socialmente e também politicamente. Por que não? Porque acaba tendo uma influência na vida de todos os participantes.
E o link desses festivais com a educação existe? Existe, com certeza, porque você tem que saber, o aluno ele tem que se identificar culturalmente com seu povo, com a sua gente. O aluno ele tem que ter um pertencimento, ele tem que preservar, ele tem que conservar. E de que maneira ele está atuando, ele está participando, está envolvido diretamente. Os jovens fazem apresentações culturais, eles dançam, eles mandam preparar as roupas, ou seja, tem as meninas que participam das garotas que tem um desfile das meninas, elas se empenham, vão lá e os ritmos, as músicas são mandadas fazer especialmente para aquela apresentação. A alimentação é focada naquele tipo de objeto que é escolhido para o festival, é feito peixe assado, cozido, no escabeche, e sucessivamente. O do açaí, o açaí é feito, batido na hora, a pessoa consome lá quando ele chega para receber a cumbuca. Não sei se os colegas sabem ou conhecem, que é tipo uma tigelinha de cerâmica feita pelos indígenas Munduruku que vivem na região, e a pessoa adquire e leva para sua casa, ele fica como uma recordação. Então, de uma forma ou de outra, sempre está havendo esse cruzamento, esse entrelaçamento, as relações interpessoais, que são importantes e vão ligar diretamente você à sua herança sociocultural. No nosso caso, lá na região amazônica, a nossa herança fortemente a indígena. Claro que temos influência do europeu e do negro, mas a indígena é a que mais predomina no nosso dia a dia, na nossa rotina. Vamos para as considerações finais? É claro que a gente passou assim, né? Para quem quiser conhecer mais a pesquisa da professora Raquel, pode entrar no site da PUC. Isso, vai ficar porque está lá disponível. nos mestrados, está disponível. Isso. Né? Mas aqui a gente já tem um pouquinho desse... Uma pincelada do que este trabalho, que, ai meu Deus, deu trabalho, ainda não está totalmente pronto, porque possivelmente eu dei continuidade, se Deus me permitir, para fazer um doutorado, para ampliar aí a minha zona de estudo, meu objeto de estudo. Então, eu fico muito feliz pelo convite, agradeço, espero ter contribuído um pouco com os demais colegas, e o conhecimento que a gente adquire na prática pedagógica, ele é importante. A formação que você vai buscar, que você continua, ela é sim ainda essencial, porque você não está adquirindo um conhecimento só para você. Todo o conhecimento que você adquire, você guarda para si, como um trabalho desse você fez, você engavetou, não vai servir de nada. O conhecimento ele tem que ser repassado, tem que ser propagado e difundido para que possa ter efeito na sociedade. E sempre, se a gente observar outros países, onde há o maior investimento que é na área da educação, sempre há melhorias, sempre há mudanças. E isso teria que acontecer no Brasil. Pena que ainda não acontece. Mas nós, como professores, ainda temos que ter essa fé e acreditar nessas mudanças. E desse trabalho, o que ficou para você e o que muda para a profissional Raquel na sala de aula? Muita coisa, né? Porque eu implemento várias práticas metodológicas diferenciadas, eu faço visitação ao museu com os meus alunos, a gente faz um passeio patrimonial no nosso município, fazemos atividades diversas interligando o museu e as escolas, fazemos museu de rua, levo eles para pintar, dançar, participar. Então, assim, só me fez perceber que eu estou no caminho certo, né? Que eu devo continuar lutando por essa bandeira de luta, que é a questão educacional, a questão patrimonial, a questão identitária, né? Para dar assim uma ênfase ao processo de ensino-aprendizagem dos meus alunos. Então, sempre eu tenho que estar buscando novos conhecimentos para repassar e contribuir, compartilhar com os meus alunos na sala de aula, lá no meio da floresta amazônica. Mas nós não estamos isolados, nós estamos ali, estamos produzindo, estamos ativos e, claro, que nós estamos ali para proteger e tentar, de alguma maneira, preservar essa nossa memória, essa nossa identidade cultural. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação aqui no intervalo de aula. Eu que agradeço, obrigada a todos, tá? E fiquem na luta, porque ser professor no dia de hoje não é fácil, é um grande desafio, mas vale muito a pena. Bom, por hoje é só, o intervalo de aula fica por aqui. Continue conosco nas redes sociais. Sábado que vem tem edição inédita e eu espero você. Até lá! Coloque nos seus planos ter mais qualidade de vida. Coloque nos seus planos fazer o que realmente ama. Coloque nos seus planos realizar o sonho de muitas pessoas.
Coloque nos seus planos ser valorizado e respeitado. Coloque nos seus planos cuidar de tudo que é importante. Inscreva-se no vestibular 2018. Faculdade Araguaia. Coloque nos seus planos.